E hoje eu quero ler com os irmãos um texto, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, por gentileza, 2 Crônicas 5, versículo 14. Esse versículo ele vai ser o tema da nossa festa desse ano. Então a gente já vai familiarizar com ele. Ele é um texto muito importante. É quando Salomão estava inaugurando a casa do Senhor. 2 Crônicas 5, versículo 14. E diz assim, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Os irmãos podem ler comigo só essa parte aí, a parte B, vamos juntos? Porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Para ensaio ficou bom, agora vamos valendo, né? Porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Eu quero profetizar nessa noite que a glória do Senhor está enchendo a sua casa. Que a glória do Senhor está enchendo a sua vida. Feche os seus olhos. Eu quero profetizar nesta noite que a glória do Senhor está enchendo a sua casa, a sua família. Serão tempos diferentes de renovo, de avivamento, de crescimento. Tempo em que Deus quer levantar e vai levantar dentro da sua casa os dons, os talentos. Vai levantar obreiros dentro da sua casa, vai levantar profetas dentro da sua casa, vai levantar levitas dentro da sua casa, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. A glória do Senhor está enchendo a sua igreja nesses últimos dias. A glória do Senhor está enchendo os obreiros do altar nesses últimos dias. A glória do Senhor está enchendo as nossas vidas nesses últimos dias. Aleluia. Porque nesses últimos dias são os dias que antecedem o arrebatamento da igreja. É por isso que a glória do Senhor está na igreja. A glória do Senhor está enchendo a sua igreja. O espírito de sabedoria está na igreja. Aleluia. O espírito da profecia que vem de Deus está na igreja. O espírito do avivamento, do renovo está na igreja. Se você buscar nesta noite, você vai ser cheio do Espírito Santo. Se você der lugar nesta noite, o Senhor vai renovar as suas forças espirituais. Se você acreditar nesta noite, o Espírito Santo vai mover a sua alma nesta noite, e coisas grandiosas da parte de Deus vai acontecer na sua vida. Oh, Labaxéria, Lemanaias. Meu Deus, nós estamos aqui nesta noite gratos por esses 60 dias de trabalho, Senhor, e agora chegamos à conclusão de uma parte, Senhor Deus, destas obras, e nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor pelas mãos que trabalharam, nós somos gratos ao Senhor por aqueles que oraram, nós somos gratos ao Senhor por aqueles que ofertaram, nós somos gratos ao Senhor por aqueles que dizimaram, que lançaram sementes nesta obra. E nesta noite, meu Deus, tudo que nós queremos é apresentar ao Senhor tudo que foi feito neste lugar. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado nas nossas vidas, pela nossa fé, pelas nossas ações, pela nossa entrega, pela entrega dos teus filhos, meu Deus, que tem se entregado para obedecer a tua palavra, que tem se entregado para andar nos teus caminhos. E a palavra profética foi liberada sobre esta igreja há muitos dias atrás. O Senhor tem falado ao meu coração que está chegando renovo, que está chegando renovação, meu Deus, que está chegando coisas grandes, que está chegando coisas novas, porque o Senhor é o Deus desta igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, meu Deus. Nós entregamos e consagramos ao Senhor
todo o trabalho empreendido nesse lugar, meu Deus. Nós louvamos ao Senhor pela vida do nosso pastor presidente, oramos por ele e pela sua família. Meu Deus, nós te louvamos por tudo, Pai, porque os céus estão abertos sobre esse lugar, meu Deus. Nesta noite nós queremos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, como foi cantado aqui nesta noite, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, meu Deus, aleluia. E assim nós louvamos, e assim nós bendizemos ao nome do Senhor, e assim nós consagramos ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Antes de você tomar o seu assento, eu queria já, nós passarmos para a mensagem, para nós passar para o ato da celebração, da ceia do Senhor nessa noite, mas eu queria ainda meditar com os irmãos em um texto da palavra de Deus. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Glória a Deus. Eu estava trabalhando com os irmãos lá no colégio, aquela equipe abençoada que foi trabalhar com a gente lá no colégio, e eu ficava trabalhando, orando pelos irmãos, muito feliz de ver os irmãos ali unidos. Todo lugar que eu olhava tinha uma camiseta amarela, né, do projeto Vidas a Salvar. Fomos apelidados de os amarelinhos. E a minha alma chorava, eu agradecia a Deus, orando pela obra. E ali o Senhor falou comigo nesse versículo. Foi lá que nasceu essa mensagem, trabalhando. Então eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios 6 e 20. A parte A, que diz assim, ó: porque fostes comprados por bom preço. Amém? Os irmãos podem repetir esse mesmo versículo? Oh, glória a Deus. Eu vou ler mais uma vez e a igreja lê mais uma vez. Porque fostes comprados por bom preço. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Tem uma música, um hino, né, que diz: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Queridos irmãos, olha o que Paulo está dizendo: porque fostes comprados por bom preço. Eu quero que você entenda nessa noite o seu valor no reino de Deus. Eu quero que no momento das lutas e das tribulações, você saiba que você tem um valor tão especial para Deus, que Deus te comprou. Quando Paulo, ele faz essa declaração, eu fico pensando que Paulo estava definindo uma relação de pertencer. E como que seria isso? Seria mais ou menos assim: alguém que pode mais e está em uma posição que pode decidir pelo outro, ou pelo sim, ou pelo não. Eu vou colocar no caso aqui a salvação, dá ou não dá a alguém. E esse alguém que está nessa posição privilegiada de dar esse presente a alguém, no caso, a salvação, que eu estou colocando para vocês, esse alguém, ele tem o poder de dar ou de não dar. Ele poderia olhar para mim e dizer: eu não vou dar a salvação para o Marcos. E Deus não precisaria explicar por quê. Mas pelo contrário, Deus olhou para mim e disse: eu vou dar a salvação para ele. Deus olhou para você e disse: eu vou dar a salvação para essa pessoa, para esse irmão, para essa irmã, para esse meu filho, para essa minha filha.
esse alguém que é Deus, que está em uma posição de muito privilégio, mas que possui um amor imensurável, um amor tão grande que o único amor que pode ser comparado na Bíblia ao amor de Deus seria o de mãe. E esse alguém que é Deus, entenda nessa noite, ele é Deus, ele tem a salvação e ele pode dar, e ele tem o poder de decidir não dar. Mas esse Deus é tão maravilhoso, ele é tão poderoso, ele é tão gracioso, ele é tão amável, que ele não olhou para a nossa condição de pecadores, de transgressores, de pessoas, irmãos, que só vivia fazendo aquilo que desagradava a Deus. Olha para a sua vida no passado, se em algum momento você agradava a Deus, antes de você ser um crente. A gente só fazia coisas para contrariar a Deus, através da nossa natureza pecadora. Mas esse Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos viu vendidos para o pecado, e o nosso fim seria a morte eterna. Mas Deus, na sua grande compaixão, Paulo vai tratar disso para nós. Ele nos comprou. Aí Paulo vai dizer: você foi comprado por um bom preço. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, olha o que acontece agora. Deus vai lá e nos compra. Deus vai lá e nos traz de volta. De volta para onde, pastor Marcos Lauro? Deus nos traz de volta aos princípios espirituais. O que nós estamos fazendo aqui na igreja? Nós estamos aqui lutando e nos esforçando para viver os princípios bíblicos e espirituais. Essa é a nossa vida, essa é a nossa luta, essa é a nossa guerra todo dia, lutando contra a nossa natureza humana pecadora, para fazermos a vontade de Deus. Aí, Paulo diz que nós fomos comprados por um bom preço. Glória a Deus. E agora, irmãos, sabe o que me alegra? É que o dinheiro dos bancos do mundo todo, do Banco Mundial, não compra a salvação. Se nós fizermos um empréstimo no maior banco do mundo hoje, eu não sei nem falar a cifra, nós não compraríamos a salvação. Porque a salvação, só existe uma moeda que paga a salvação. E essa moeda é o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi derramado lá na cruz do Calvário. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. E agora, nós vivemos uma nova vida, porque nós não vivemos mais aquela velha vida, onde a nossa natureza, talvez numa hora dessa agora, nos levaria para algum outro lugar que não fosse a igreja. Mas agora, nós vivemos uma nova vida. E sabe por quê, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, nós vivemos essa nova vida? E senhores obreiros? É porque agora, com essa declaração de Paulo, com esse pertencimento, com essa compra, com essa moeda que foi paga, para que eu pudesse glorificar a Deus, para que você pudesse glorificar a Deus, agora, eu e você temos um dono. Nós não somos alguém que vive uma vida aleatória. Nós agora pertencemos, irmãos, legitimamente ao Deus vivo e verdadeiro. Glorificado seja o nome do Senhor. Você tem um dono. Deus é o seu dono. Olha o que Paulo disse: porque fostes comprados por um bom preço. E esse preço, o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Qual é o sentimento que nos move? O que é que nos leva, irmão Rogério, a nós vir para a igreja de manhã e de noite estarmos aqui de novo?
Que sentimento é que nos move a gente num mundo tão pecador como o nosso? As facilidades para o pecado estão aí. A coisa mais fácil que tem é você pecar, porque as facilidades são muitas, as ofertas são grandes, as tentações são colocadas numa bandeja diante de nós 24 horas no dia. E o que nos leva então a esse desejo da gente frear a nossa carne, buscar a santificação, ter desejo de servir a Deus, ter desejo de ser diferente, mesmo quando somos criticados pela sociedade, chamados de retrógrados, quadrados, pessoas indoutas. Que sentimento é esse que nos move? Que sentimento é esse que nos move a servir livremente a obra de Deus? Ir para a igreja, evangelizar, fazer a obra, trabalhar como nós trabalhamos agora nesses eventos, trabalhamos na convenção e em tantos outros eventos aí, fazendo a obra de Deus. Agora, nesse congresso unificado, deixamos as nossas casas e ficamos ali de manhã, de tarde, de noite, trabalhando na cozinha, lavando panela, limpando o chão, arrastando cadeira, cortando cebola, cortando batata. Por que fizemos isso? Que sentimento nos leva a isso? Por que nós estamos dispostos a colocar os nossos dons, os nossos bens à disposição do crescimento do reino de Deus, os nossos talentos? Que sentimento é que faz isso? Eu quero dizer para você nessa noite que esse sentimento que leva você a fazer a obra de Deus, mesmo cansado, fadigado, talvez depois de uma noite de trabalho, de um dia de trabalho, você diz, mas eu vou fazer porque eu não estou fazendo para o pastor Márcio Lauro, eu vou fazer porque eu não estou fazendo para a plateia, que são os obreiros da igreja. Eu quero dizer para você que esse sentimento que move você, essa graça que move você, essa generosidade que move você, meu querido irmão, é o Espírito Santo de Deus, que move você e coloca na sua mente o entendimento de que você precisa ser grato a Deus. Eu não diria no entendimento, coloca o sentimento de gratidão dentro de você, a ponto de você fazer a obra de Deus com amor, com carinho, com dedicação, da forma que você tem feito. E você faz. Sabe por que você faz? Você faz porque quando você vem para a Bíblia e você se depara diante de um texto desse, como do apóstolo Paulo, você entende que você foi comprado por um bom preço. Aí você diz, não, eu fui comprado pelo preço do sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Eu vou fazer por gratidão, eu vou fazer porque minha alma é feliz, eu vou fazer porque Deus tem me abençoado, eu vou fazer porque Deus me tirou do lamaçal do pecado, me colocou na rocha firme, na rocha eterna. Eu estou caminhando para o céu e vou herdar a vida eterna, aleluia. É por isso que você faz. Não é porque o pastor Marcos tem um poder de convencimento, de convencer ninguém. Coitado de mim, se dependesse de mim, irmã Fran, convencer alguém para fazer alguma coisa. Coitado de mim, se dependesse de mim alguém me seguir. Mas isso é Deus que faz isso. E Deus coloca no nosso coração essa gratidão. Essa gratidão está aí dentro do seu coração. E você está dizendo, eu tenho feito e vou fazer mais, porque o meu Deus merece. Eu tenho feito e vou fazer com excelência, porque o meu Deus me comprou. Eu fui comprado por um bom preço. Glória a Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele nos deu um valor que nós não tínhamos. Que valor que nós tínhamos antes de Deus? A nossa vida, ela tem duas fases na história. Uma antes da gente conhecer ao Senhor e outra depois que nós conhecemos ao Senhor. Então, você tem que olhar para você e saber
que você tem valor. Aí você pode cantar aquela música lá, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aleluia. O nosso Deus, Ele nos deu um valor. Ele me deu um valor tão importante que hoje, quando eu olho para o passado e eu volto para o meu presente e eu faço uma comparação entre a vida pregressa de pecador sem Deus, longe do evangelho, longe da igreja, sem uma tutoria pastoral, sem uma orientação, como que era a minha vida? Vazia e sem graça. Mas hoje, como que é a minha vida? Hoje eu tenho alegria, glória a Deus. Hoje eu desfruto da paz de Deus, e a Bíblia vai dizer que a paz de Deus excede todo entendimento. Hoje nós temos alegria. A sua alegria agora não depende mais de você ir para uma discoteca. A sua alegria não depende mais de você se sentar em uma roda de pessoas para você distrair com outras coisas. Não, a sua alegria não depende mais disso. Porque a sua alegria agora, o seu prazer agora, não é mais essas coisas. A sua alegria agora, irmão, sabe qual é? É pegar a sua Bíblia, a sua Apple, o seu celular que tem a Bíblia, eu não sei como que é que você usa, e você diz agora, chegou a hora do culto, a família se arruma, todo mundo perfumado, todo mundo cheiroso, ninguém fedendo a cachaça, ninguém fedendo droga, todo mundo alegre, todo mundo feliz, entra no carro, coloca um hino, vai ouvindo, e vai dizendo: eu estou indo para a casa de Deus, adorar o meu Deus, servir ao meu Deus, bendizer o meu Deus, porque Deus, Ele tem abençoado e mudado a minha vida. Essa é a sua alegria. Isso é alegria. Agora, aquela alegria lá que a gente vivia, ela era uma alegria falsa, porque ela depende de mecanismos, ela depende que se alimente ela com mecanismos, e essa alegria, ela é falsa. A alegria do mundo é falsa, porque ela depende de certos mecanismos. Quando aqueles mecanismos acabam, a alegria vai embora. Ela é momentânea, são prazeres passageiros, mas essa alegria aqui, de estar na casa de Deus, adorando a Deus, pegar o pão nesta noite e participar, tomar o cálice de vinho, ceiar nesta noite, ter a certeza que nós estamos em comunhão com Cristo, com a sua igreja, uns com os outros, e se a trombeta tocar, se Jesus voltar hoje, nós vamos embora, nós não estamos preocupados com nada, nós não estamos preocupados se a gasolina está subindo ou se está descendo, nós estamos preocupados que Jesus vai voltar, e nós vamos embora com Ele, morar com Ele, viver com Ele, adorá-lo para sempre na eternidade. Isso é alegria. Alegria passageira? Que você precisa beber para ficar feliz, se prostituir para ser feliz, se drogar para ser feliz, amigos para promover sua felicidade. Isso não é alegria. Então por quê? Que sentimento é esse que nos leva a ser liberais no reino de Deus? É a gratidão. É o sentimento que move a minha alma e que move a sua alma dentro de um aspecto que eu vou colocar para vocês aqui, que é muito importante. Diga assim: agora eu sei quem sou e para onde vou. Glória a Deus. Quando você não servia a Deus, você não sabia quem você era e nem para onde você estava indo, não era assim? Você chegava diante do espelho: quem sou eu? Para onde estou indo? Não era essa a pergunta? Mas agora não. Quem serve a Deus, quem foi comprado, sabe quem é e sabe para onde vai. Nós não vivemos mais por viver. Nós não vivemos mais aquela vida aleatória. Nós sabemos interpretar a conexão da vida com Deus e o propósito da vida do homem na terra.
Porque tem muitos homens que não sabem qual é o propósito do homem na terra. Eu quero falar a você nesta noite, amigo, amiga. O propósito de Deus para você na terra não é só para você viver, não é só para você consumir o oxigênio, não é só para você consumir os alimentos que Deus deu, consumir as energias que Deus deu, consumir o corpo que Deus deu. Não, o propósito de Deus não é só esse. O propósito de Deus para você e para mim na terra é o mesmo propósito que Ele coloca para Adão lá no jardim. Pastor, e qual era o propósito de Deus para Adão no jardim? O propósito de Deus para Adão no jardim é que Adão fosse amigo de Deus, é que Adão servisse a Deus, é que Adão adorasse a Deus, é que Adão não se misturasse com o pecado. O propósito de Deus para você também é esse: você servir a Deus, você adorar a Deus, você andar na presença de Deus, você estar na presença de Deus, você ser amigo de Deus. Esse é o propósito de Deus para você. Hoje eu sou muito feliz porque eu sei quem eu sou. Se eu chegar lá em casa agora e chegar diante do espelho e eu olhar e refletir a minha imagem, esse homem bonito que eu sou, e olhar assim e perguntar quem eu sou à luz da Bíblia, eu sei quem eu sou. Aí se eu me perguntar, eu estou aqui na terra, tenho 50 anos, já fiz isso e isso, mas para onde eu vou? Se eu morrer hoje, para onde eu vou? Se Jesus voltar hoje, para onde eu vou? Se o mundo acabar, para onde eu vou? Eu sei para onde eu vou. Quantos sabem para onde vai? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Pronto, não precisa nem eu falar sobre isso, porque você já sabe para onde vai. Agora eu te faço uma pergunta nesta noite: você sabe para onde você está indo? Levando uma vida talvez de qualquer maneira distanciada de Deus, você sabe? Queridos irmãos, nós somos nascidos em Deus, estamos ligados em Deus, e eu quero que você alegre o seu coração nesta noite, sabe por quê? O seu futuro, o meu futuro é a eternidade com Deus, aleluia. Olha, eu vou dizer mais nesta noite, não vai demorar muito não. Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Isso aqui não é historinha, papo furado não, isso aqui é real, isso aqui é bíblico. Jesus vai voltar e arrebatar a sua igreja. Porque fostes comprados por bom preço. Quando você compreende isso, eu já estou terminando. Quando você compreende isso, você compreende a identidade cristã. Você compreende o que é cristianismo. E aí, uma coisa legal que acontece, irmão Hugo, é que você vai entender o seu lugar na história. E você vai entender que você não é uma peça solta. Você tem um lugar na história. Quando você compreende isso, você compreende o que é vida com Deus e propósito. Quando você compreende isso que eu estou pregando para você nesta noite, que fomos comprados por um bom preço, e Deus resolveu nos dar a salvação gratuitamente, porque Ele pagou o preço por ela, o sangue do seu Filho Jesus. Quando compreendemos isso, nós estamos começando a amadurecer como cristãos. Quando nós compreendemos isso, é como eu disse, nós vamos entender a nossa origem, que é Deus, nós vamos entender quem somos, nós vamos entender para onde estamos caminhando, nós vamos entender a nossa importância e o nosso lugar na história, e nós sabemos qual é o nosso futuro, porque o nosso futuro é a cidade celestial, aleluia. Irmão, se por um segundo Deus abrisse os céus e revelasse para mim e para você o que tem lá, nenhum de nós ia querer mais viver aqui nessa terra, não é verdade, pastor Manuel Félix? Não ia querer.
Paulo disse: eu fui no terceiro céu, eu fui no paraíso. Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz: eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, eu sei que esse homem foi no terceiro céu. Ele estava falando dele mesmo. Ele disse: esse homem foi lá no paraíso, e lá, olha o que ele diz: eu ouvi coisas que ao homem não é lícito, ou Deus não permitiu que Paulo escrevesse ou contasse para nós, porque Deus quer que eu e você vejamos com os nossos próprios olhos. Aleluia. Deus não quer que nós vivamos só a experiência de Paulo. Deus quer que nós vivamos a nossa experiência de ir lá, de morar lá, de habitar lá. E se você permanecer firme até o fim: pastor, minha luta é muito grande. Mas se você permanecer firme até o fim, carregando a sua cruz, lutando contra o pecado, você vai chegar lá, eu também. Nós vamos habitar esse lugar, esses céus de glória. Irmãos, nós não podemos aceitar nada, nem crise nenhuma, abalar a nossa fé ao ponto da gente diminuir a nossa marcha ou desistir de ser cristãos. Seja a luta, seja a dor que você esteja passando, seja o que for, você tem que ir até o fim, ou sorrindo, ou chorando, ou gemendo, mas você tem que ir até o fim. Por quê? Repita comigo: fostes comprados por bom preço. Jesus pagou pela sua vida lá na cruz do Calvário. Ou você acha que foi fácil para Jesus encarar aquela morte, encarar aqueles soldados romanos endemoniados, encarar o sinédrio, aqueles sacerdotes da época endemoniados, Jesus sendo esbofeteado por causa do meu e do seu pecado? E aqui eu quero concluir essa mensagem nesta noite, fazendo uma conexão de tudo que eu falei com um texto de Paulo, que nos mostra, irmãos, o nível de maturidade que um cristão pode chegar quando esse cristão ele tem certeza do seu lugar na história. Quando ele entende que ele foi comprado por um preço muito caro. O nível de gratidão que ele chega, o nível de maturidade que esse cristão chega. O apóstolo Paulo, ele escreve aqui em 1 Coríntios 6:20, dizendo assim: porque fostes comprados por um bom preço. Só que lá em Romanos 8:37-39, ele vai escrever de uma forma que vai demonstrar para mim e para você que ele tem um grau de maturidade tão grande, irmão, que nada tira ele da presença de Deus. Aí olha, quando eu leio esse texto, eu fico com vontade de ficar lendo ele repetidas vezes. Olha para você ver, Romanos 8:37-39. Mas em todas essas coisas, isso é o Paulo, somos mais do que vencedores. Quando ele usa a expressão mais do que vencedores, o vencedor natural, ele vence pelo esforço físico. Se ele é um matemático, ele vai vencer pelo esforço físico, estudando matemática, muita matemática. Se ele é um cientista, muita ciência. Se ele é um esportista, ele vai praticar muito esporte, então é o esforço físico. Só que quando ele usa a expressão, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, ele está elevando aqui a uma classe de vencedores, que são pessoas que não vencem somente pelo esforço físico. Os mais que vencedores que Paulo classifica
são pessoas que vencem as lutas e as adversidades pela fé no Filho de Deus, aleluia. Quantos mais que vencedores nós temos aqui esta noite, glória a Deus. Mais que vencedores. Aí ele diz assim, ó: mas em todas essas coisas são mais que vencedores por aquele que nos amou. Lembra que eu falei? Fomos comprados. Aí ele vai dizer, olha irmãos, olha o que ele diz. Paulo não faz uma oração dizendo que Deus, se o Senhor me abençoar eu vou te servir, se o Senhor me der uma noiva eu vou te servir, se o Senhor me der um carro eu vou te servir, se o Senhor me der uma casa nova eu vou te servir, se o Senhor resolver o meu problema na justiça eu vou te servir. Não, Paulo não fala isso. Paulo diz assim, ó: porque estou certo de que nem a morte, ele diz, se alguém me matar, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, que é o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Olha o grau de maturidade dele. Aí ele diz assim: nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus.